Shalom, amados, Kariskai, Irene Apoteu, graça e paz da parte do nosso maravilhoso e grandioso Deus. Hoje eu quero meditar com os senhores no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 43, onde há um diálogo entre Jesus e o ladrão na cruz, falando sobre a grande promessa. E lá em Lucas 23, versículo 43, o diálogo ocorre da seguinte maneira. Eu quero ler aqui em grego para que os senhores possam ver como realmente está no original. Eu vou fazer uma observação no versículo anterior, o versículo 42 de Lucas capítulo 23. Lembre-se que esta situação se passa lá na cruz do Calvário. E o versículo 42 diz: Kai elegen Iesu menestote muotan eutes. Prestem atenção nesta palavrinha eutes, que ela vai ser uma variante textual de um outro verbo grego, erhomenoi, ou erkomenoi, ou erkomoi. E continuando, eu parei aqui em eutes, eis tem basilensu. E essa é a frase do ladrão na cruz, né? E Jesus diz para ele o seguinte: Kai eipen hautu, amém soi lego, vírgula. Veja só, amém soi lego, vírgula. Semeron metemu ese em tu paradiso. Né? Amém soi lego, ele diz o seguinte: verdadeiramente a ti digo, vírgula. Semeron quer dizer hoje, né? Estarás comigo no paraíso. Então este foi o diálogo entre Jesus e o ladrão na cruz. Só que eu chamei a atenção de vocês para que no versículo 42, que é quando o ladrão ele profere palavras a Jesus, ele diz: Kai elegen, ou seja, aí dizia, Iesu menestote, lembra-te, mou de mim, otan, quando eutes. Eutes é uma palavra, é um verbo grego, é uma variação de erhomenoi, ou erkomenoi, ou erkomenos, né, que significa vieres, que é do verbo vir no nosso português, é o verbo vir. Né? Então a pergunta foi: Jesus, lembra-te de mim, o diálogo. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, e não quando entrares no teu reino. Esta é a tradução grega original. Acontece que para fazer análise desse texto, eu não vou aqui me prender essa questão da vírgula. Eu não vou estudar aqui os verbos gregos, olha, porque o advérbio, o verbo, a vírgula tem que vir antes ou vir depois. Isso não vai resolver a questão. Todos nós sabemos que nos originais, nos papiros, o grego ele não tinha título, subtítulo, não havia numeração, capítulos, versículos, e não havia também pontuação. Então isso é uma questão que é muito debatida e eu não quero entrar neste mérito. O que eu quero chamar a atenção para vocês é a situação do contexto. Isso sim é o que pode definir essa frase de Jesus, que aparentemente ela poderia estar dizendo que naquele mesmo momento eles estariam no céu com Jesus. E se nós analisarmos o texto e o contexto, né, nós vamos entender que não era isso que Jesus queria dizer para o ladrão na cruz naquele momento. Por quê? Nós temos que entender o que os judeus, os hebreus, pensavam sobre isso, sobre esse tema, sobre esse paraíso, sobre esse reino. Né? Que Jesus diz: olha, eu vou estar no paraíso, ou vou estar no reino. Como é que os judeus entendiam essa situação? O que é que o próprio Cristo dizia dessa própria situação? Antes de mais nada, eu quero passar rapidamente, porque eu em outros vídeos eu já passei isso aqui. Eu quero mostrar para vocês o entendimento judaico sobre isso.
Por exemplo, eu quero saber como é que eu fui montado, como é que eu fui criado. Eu digo ser humano, você que está aí me assistindo. E é basilar você entender alguns significados e entender o contexto também, para você saber, olha, Deus me criou de tal forma e de tal jeito, usando tais elementos. E dentre esses elementos que Deus criou, ou que Deus colocou em mim, existe algo imortal ali dentro? O próprio Deus, o nosso Criador, dá a resposta. Gênesis capítulo 2, versículo 7, ele diz o seguinte: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou as narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser uma alma vivente. O homem passou a ser uma alma vivente após Deus soprar o fôlego em suas narinas. E após Deus ter criado o homem desta maneira, soprando o fôlego nas nossas narinas, e aí é interessante que vocês entendam o que significa Nefesh, Nishma, Ruach. Todas essas palavras, é preciso que nós venhamos a entendê-las para que possamos fazer a aplicação ao nosso entendimento do que é uma alma. E observações interessantes para se fazer é que no versículo 9 do capítulo 2 de Gênesis, aí Deus ainda diz o seguinte, olha: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também, prestem atenção, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então veja só, no jardim do Éden, Deus colocou duas árvores diferenciadas, duas árvores que ele destacou aqui. Eu vou ser mais sucinto para vocês, mais objetivo. Deus diz aqui, olha, aqui está a vida e aqui está a morte. Você tem essas duas opções no meio do jardim. E colocou lá, e fez a observação. Olhe, que eu não vou estar aqui lendo todo o diálogo, mas resumindo para vocês. Deus diz, olha, lá no jardim tem todo tipo de árvore, vocês tomem conta, comam de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa vocês não comam, viu? Em hipótese alguma. O homem desobedeceu, quando eu digo ser humano, desculpem, através de Eva, e aí todos nós sabemos o que aconteceu, né? O pecado. O salário do pecado é morte. E para resumir essa história, tentar voltar lá para Jesus, a frase de Jesus no Novo Testamento, em Lucas capítulo 23, nós recorremos aqui agora ao capítulo 3 de Gênesis, no versículo 22. Ele diz o seguinte, olha: então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Isto logo após o ser humano comer da árvore proibida, que Deus disse não coma. E continuando ele diz, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida. Por quê? Porque ele pode comer e viver eternamente. Olha só, Deus colocou duas árvores, uma de morte e uma de vida. O homem comeu a da morte. E Deus imediatamente disse, olha, vamos lá, tirem o homem daqui, o ser humano, porque eles já são conhecedores do bem e do mal, porque pecaram. Então vamos resguardar da árvore da vida. Porque se eles comerem, eles vão viver eternamente. E continuando no verso 24, para a gente já sair do Gênesis, ele diz o seguinte, eis que o homem foi expulso e Deus colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Veja só, Deus não só expulsou o homem, como colocou querubins ali, armados, para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, o caminho da imortalidade.
Essa era a crença judaica. Esta era a crença velho-testamentária. Nós não encontramos margem, absolutamente não encontramos margem no Velho Testamento para que haja uma alma imortal. Isto, para os judeus, era coisa estranha. Era uma heresia falar em imortalidade. Os judeus não sabiam nem o que é isso. Então, quando vem o Novo Testamento, quando Jesus vem aqui pela primeira vez, né, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele não veio mudar nada disso. Muito pelo contrário. Alguns tentam falar da progressão da revelação. Eu acredito nisso. Eu acredito na revelação progressiva da palavra de Deus. Mas eu não acredito na contradição, em hipótese alguma. A Bíblia ela é inerrante. E o pensamento judaico não existe alma imortal. Jamais existiu. E eu gostaria de abrir um parêntese aqui, uma aspas, para dizer que nós pensamos como pensamos porque os gregos pensaram como pensaram. O Novo Testamento teve uma influência muito grande do povo grego. E diferentemente dos povos da antiguidade, quando os gregos subjugavam outra nação, eles não escravizavam literalmente esse povo. Olha, vocês vão ser meus escravos, botam para trabalhar, como nós conhecemos da história. Mas eles faziam o quê? Uma imposição de cultura. Os gregos, eles fundavam bibliotecas, seu saber, seus filósofos, sua língua, sua cultura em geral. Eles implantavam para aquela nação subjugada. Os judeus, eles sofreram com isso. Cada povo que subjugava os judeus, alguns comiam, bebiam um pouco daquela água. Mas os judeus mais ortodoxos sempre perseveraram na palavra do Senhor. E naquela cruz ali, quando Jesus estava com o ladrão, veja qual era o pensamento hebraico. O Novo Testamento tem um hebraísmo incrível. E eu gostaria de reler para vocês, lá novamente, o verbo grego. Olha só, o ladrão na cruz. Depois de toda essa explicação, nós voltamos lá para o versículo 22 de Lucas capítulo 43, quando ele diz: Kai elegem Jesúmenes totem uotan eutes, vieres, verbo vir, em teu reino. E o versículo 43, aí Jesus responde, e aí é onde eu digo que a gramática grega ela não vai responder se ali é uma alma imortal ou não, do que Jesus está falando, mas o contexto é que vai resolver, e não aquela vírgula, né? Porque quem transcreveu através das conversões, né, teológicas, olha, que decidiram botar capítulos, versículos, vírgulas e por aí vai, a maioria tem os seus pressupostos imortalistas. Jamais eles tirariam a vírgula ali do lego ou do digo, né? E Jesus diz: Amen soi lego semeron metemu ese entu paradeisum, né? Então, a partir deste entendimento do hebraísmo, eu posso tirar essa vírgula daqui. Aliás, eu posso ler sem a conveniência e entender que a alma é mortal, sem depender, interpretar ou fazer uma análise exegética em cima dessa vírgula aqui. Jamais. Dr. Rodrigo Silva tem uma excelente tese em cima disso aqui. Inclusive eu vou até reler essa tese. Mas para mim o que vai definir é o contexto. E o contexto hebraico diz exatamente isso. Que os judeus eles não criam nessa tal alma fantasminha camarada imortal. O homem teve a oportunidade lá no Éden de ter sim a vida imortal, mas ele escolheu a morte. Ele poderia ter comido da árvore do conhecimento da vida, mas ele preferiu comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas olha, os ladrões aqui, o ladrão na cruz disse: Jesus, lembra-te de mim quando vieres, e não quando entrares, como algumas traduções fazem, viu? Entrares.
a melhor tradução aqui é vieres, erhomenoi, o verbo grego. Ele é traduzido como vieres, né? Ele aparece aqui mais de 500 vezes no Novo Testamento. E absolutamente, ele, com exceção de 1 ou 2 vezes, ele aparece como vieres, erhomenoi. E qual era o pensamento de Jesus? Será que Jesus corrobora com a própria frase dele, com essa vírgula aqui? Será que o próprio Jesus vai corroborar com essa vírgula? Eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Será que o paraíso, para mim, é na morte? É após a morte que eu vou encontrar Jesus, que eu vou para o paraíso? Será que é isso mesmo que as Sagradas Escrituras ensinam? Então vamos para o verso, para os capítulos que Jesus fala sobre isso. O próprio Cristo que estava na cruz, que supostamente fez a promessa para que esse ladrão receba a herança, eu receba a herança, ou você que está me assistindo receba a herança. Será que é na hora da morte? Era assim que Jesus pensava, era assim que seus discípulos pensavam. Então vamos para o livro de Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículo 27. Ele diz o seguinte: porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá, ou seja, você vai receber a recompensa de Cristo, porque ele disse que vai retribuir a cada um conforme as suas obras. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que no começo do verso ele diz assim: porque o Filho do Homem há de vir. Erhomenon é o verbo grego utilizado aqui. Erhomenon, ou seja, vir, vieres, vindo, é que pode ser traduzido esse verbo. Erhomenon. Então veja só, o próprio Cristo, que supostamente tinha dito ali aqui na cruz que hoje estaria no paraíso, ele estava fazendo promessas a outras pessoas, dizendo: olha, porque eu virei, quando eu voltar eu vou lhe retribuir. Então ele estava dizendo que não vinha, que a pessoa não ia para o céu, para o paraíso após a morte, mas sim quando Jesus vier com o seu reino. Outro verso interessante é o capítulo 24, versículo 30, de próprio Mateus, onde o próprio Cristo esteve falando: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo, erhomenoi, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Está vendo só? A retribuição será na vinda de Cristo. Eu ainda quero analisar um outro versículo, que é o João, lá em João, capítulo 11, fala sobre a morte de Lázaro. E Jesus encontra ali as irmãs de Lázaro, que estavam lamentando a morte do seu irmão, porque o Messias não estava ali naquele momento. E é interessante que no versículo 26, 11, capítulo 26. Aliás, eu vou ler a partir do verso 24. Jesus estava dialogando com a irmã de Lázaro. Aí Jesus diz: olha, teu irmão há de ressurgir. Aí ela disse: eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Não morrerá eternamente. Você crê nisto? É o que Jesus pergunta. E olha qual é a resposta de Marta. Sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, que há de vir ao mundo. Olha só, então ressurreição, vida eterna, como Jesus prometeu aqui, quem não morrerá, é só quando Cristo voltar. Só quando Cristo voltar. Então, meus queridos, Jesus é a ressurreição e a vida.
Jesus não fala em alma imortal. A recompensa para você que é justo, que acredita, que aceita Jesus como seu salvador pessoal, não é na sua morte. Na morte, a pessoa descansa, o ser humano descansa. Nós vimos que na montagem do homem, Deus diz: olha, eu peguei o pó da terra, formei o boneco e soprei, ruach, nishma. São termos hebraicos para fôlego de vida. Soprei o fôlego de vida. E após o pó, o barro, junto com o fôlego de Deus, ele passou a ser uma alma vivente. Nefesh Hayah. Então são termos que nós devemos entender para que não venhamos a nos complicar no entendimento da alma. Aí Deus mostra como é a montagem. E a desmontagem? Eclesiastes diz como é a desmontagem do ser humano. E o pó? Volte para a terra, de onde ele veio. E o espírito, o Nishma, Ruach, volta a Deus que o deu. E antes de dizer, está vendo que esse espírito é uma alma imortal? Deus não fala ali se que é alma de justo ou de ímpio. Ele apenas fala do ser humano. Seja justo ou seja ímpio. Quando ele morre, vai para o pó e o espírito vai para Deus. Espero que eu tenha esclarecido a sua dúvida e que você possa meditar. Se você pensa na imortalidade grega, que é uma questão grega, que o Novo Testamento foi influenciado pela cultura grega, pelo helenismo. Se você crê que a alma é imortal, repense que isso é uma heresia e nunca foi ensinada por Cristo. Pense nisso.